enfim, para muitos dos assuntos aqui e ideias de vocês talvez sejam mais especialistas, né? Provavelmente são mais especialistas, têm mais conhecimento, mais domínio de causa até do que a gente. Algumas, então, vezes, Felipe, muitas. Oi, Danilo. Danilo falando aqui, por enquanto não chegou nenhuma pergunta aqui no PIR, tá? Não sei se o pessoal está tendo dificuldade ou se não, ninguém mandou mesmo, tá? Ah, a gente já acabou de receber uma, é a primeira. Beleza, beleza. Pessoal, perguntas aí no PIR, tá? Só reforçando. Estamos fazendo isso não é porque a gente é antipático, não, tá? Mas é porque seria muito difícil conduzir o evento estabelecendo discussões aqui com vocês. A gente não vai conseguir fazer isso. Felipe, uma sugestão aqui. Eu estou vendo que tem participantes que são estrangeiros, tá? Por exemplo, a Robose, EWF, Pélagos, IPK, Fraunhofer. Seria interessante explicar para eles como que funciona a regrinha da ANP em relação ao gasto com estrangeiros. Pô, difícil, não preparei nada para explicar isso para os estrangeiros, cara. Talvez, Danilo, seja melhor a gente depois mandar uma orientação para a galera, cara, porque senão a gente vai perder o tempo aqui de responder as perguntas, cara. Minha percepção. Recolher aí os contatos dos participantes estrangeiros e a gente tenta fazer uma explicação a posteriori, porque não há nada contrário à participação dos estrangeiros, mas o regulamento da ANP, obviamente, ele é direcionado e benevolente para as empresas brasileiras, né? E para esses CTs locais. Então, a participação dos estrangeiros vai exigir reflexões mais individualizadas e, eventualmente, fica mais fácil com parcerias com players locais, tá? Mas, cara, eles vão ter que passar pelo rito aí de ler também os regulamentos e as regras, os manuais, porque é mais difícil, obviamente. Mas não significa que não seja bacana, é interessante, mas talvez não liderando, talvez sendo partícipes associados a estrangeiros. Talvez valha a pena dar uma boa olhada no regramento da ANP, né? E lá ele explica um pouquinho como que é feito o gasto, quais as possibilidades de gasto com entidades estrangeiras. Exato. Felipe, outra pergunta que está surgindo aqui, se a gravação vai ficar disponível depois, tá? Cara, não sei te responder. O Flávio vai falar aí. Bom dia, pessoal. Flávio aqui falando. Esse sistema de competitividade ele é novo, né? Não é igual ao anterior que a gente fez da live do laboratório. Eu vou tentar verificar se eu consigo, onde eu coloquei o link que vocês fizeram o registro, colocar no lugar dele algum link que vocês tenham acesso, ou colocar na sala colaborativa um link que vocês consigam ter acesso. É mais a questão de ter uma área desmilitarizada que eu possa colocar a gravação para que vocês possam acessar. Eu vou verificar isso e respondo vocês na sala colaborativa. Beleza. A gente vai usar a sala colaborativa, então o Flávio se comunica com vocês na sala colaborativa para tentar disponibilizar, se for o caso, né? Disponibilizar a gravação, se for viável, tá? A gente vai ter que avaliar aqui ainda, pessoal. O Felipe, tem uma pergunta aqui do Eurico. Ele pergunta se o foco é polímeros ou metais.
Eurico, obrigado aí pela pergunta, cara. Assim, a demanda, tá? A demanda crítica, mais crítica, tá? Do ponto de vista de controle de qualidade, é para as peças que são aplicadas em situações mais críticas, que tendem a ser peças metálicas, tá? Mas não significa que a gente também não tenha interesse em desenvolver visões aqui de inspeção, controle de qualidade e até mesmo a visão de mecanismo de dano para os polímeros, tá? Mas se eu tivesse que escolher aqui, eu só vou trabalhar ou com polímero ou com metal, eu iria no metal, tá? Mas as duas situações, tanto com polímero quanto com metal, são importantes para a gente. Mas, assim, peças mais críticas, de maior complexidade, que vão ter maior impacto para a gente, nesse momento, com certeza são as metálicas. Tá? Algumas vezes, mas acho que vale para as duas situações aí. Tem uma pergunta também, Felipe, se a gravação não ficar disponível, ao menos a apresentação ser disponibilizada. Apresentação do PowerPoint. Acho que a apresentação a gente pode, né? Eu imagino que o Flávio consiga disponibilizar lá na sala colaborativa, tá, pessoal? Se ele conseguir, a gente cria um PDF aqui e coloca a apresentação lá, não tem problema nenhum. Outra pergunta, Felipe, se é necessário incluir um pitch ou um vídeo na proposta, ou apenas uma proposta escrita. Não é necessário incluir o pitch, mas às vezes pode fazer a diferença. Sim, critério de vocês. Ano passado a gente recebeu propostas com pitch, sem pitch. Vamos olhar todas com bastante zelo e cuidado aí, tá? Só para dar uma visão para a turma, né? Na proposta do laboratório, por exemplo, na OP do laboratório, a gente recebeu 16 propostas, tá? Entre ICTs, empresas e combinações. Algumas tinham pitch, outras não. Pitches, às vezes, com apresentações, outros com vídeo. Enfim, a gente olhou todas. Eu tenho quase certeza que a proposta vencedora não teve pitch. Né? Não teve. A proposta vencedora não teve pitch. Mas, mas se quiserem colocar, não vejo problema. Pode ajudar, né? Pode deixar claro aí até, às vezes, o videozinho ali curto dá um recado bacana, né? Do que vocês pretendem fazer, né? As animações e tal. Então, pode fazer sentido. Felipe, Avalie. posso passar uma visão aqui de quem participou como avaliador, Claro. né, das propostas? Às vezes Claro. o pitch ou a apresentação pode ser aquele critério de desempate, sabe? Principalmente quando a gente quer entender melhor qual é o nível de envolvimento que a pessoa já tem no tema. Infraestrutura que ele já tem, trabalhos que ele já fez na área, entendeu? Isso ajuda bastante, porque o formulário lá das oportunidades não tem um campo muito específico para isso. Daí a chance que você tem de mostrar imagens, e incluir ali uma apresentação mostrando os equipamentos, o time, a infraestrutura, isso ajuda um pouco. Sim, verdade. Concordo. Ô Felipe, tem uma pergunta aqui,
que fala sobre normas, normatização. E a pessoa propõe que a formação de um centro de normatização brasileira seria interessante, com uma estrutura como o DNV, a STM, e pergunta se isso daí é algo estratégico para o nosso projeto. Cara, eu não tinha feito nenhuma reflexão nesse sentido, tá? Eu acho que a gente estava, até para dar um racional para a turma aqui, né? A gente tem hoje até uma capacidade de influência bastante razoável nas normas que estão nascendo e que são dedicadas à indústria de óleo e gás. Então, se pensar assim na própria DNV, que é a norma que nasce de JIPs puxado pela própria DNV, com participação de fabricantes e de operadoras. A Petrobras não participou por motivos ali, mas nós fomos convidados, a gente debateu, a gente ia ingressar e acabamos ficando de fora, a época da pandemia e tal, por N questões internas, a gente acabou ficando de fora, mas a gente poderia ter influenciado e está influenciando na DNV. Agora a gente está trabalhando junto com a turma da IOGP, com outras 13 operadoras, influenciando também. Então, assim, são normas específicas para a indústria de óleo e gás, né? A API também, né? Onde a gente tem interesse em influenciar mais. Uma visão local, né, nacional, para além da indústria de óleo e gás, não estava no nosso radar, mas se alguém propuser e for uma questão da gente usar o peso aqui, né, do projeto, da companhia e tal, para direcionar, eu acho interessante. Tá? Mas não estava no nosso radar, não. A gente está tentando influenciar, eu diria que nas iniciativas de normalização globais, em especial hoje na IOGP, onde basicamente só operadores estão sentados. Então, os objetivos ali, os requisitos, etc., são pensados por quem de fato vai ao mercado comprar peças. Tá? Esse tem um peso super importante para a gente está lá discutindo normalização, estabelecimento de padrões, templates, guidelines, junto com as outras 3 operadoras que fazem parte do grupo. Tem o Randolfo, ele está perguntando se tem como a gente dar um suporte no planejamento e preenchimento, sendo que eles não têm experiências em P&D ainda. Cara, eu acho que a gente não consegue fazer isso, né? A gente consegue, talvez, indicar caminhos dentro do portal lá de Conexões para Inovação para esses materiais que a gente indicou aqui, né? E a gente consegue esclarecer dúvidas ali na sala colaborativa, né? Eu acho que assim, a parte de Randolfo, né? Randolfo, eu acho que a parte de preencher a oportunidade é meio autoexplicativo, dado que você vai ter campos e você vai colocar os textos ali, as suas observações, a sua proposição naqueles campos. Você ainda tem a chance de fazer o pitch, detalhar melhor e tal. Se você for, né, o player selecionado, aí você começa a interagir com a gente num trabalho de estabelecer estabelecer um plano de trabalho usando sistemas internos da Petrobras, que é o Sigitec, etc. Aí sim a gente vai trabalhar de maneira conjunta. Agora, nessa fase de proposição, não, a gente não tem como... Porque aí a gente estaria, de repente, privilegiando alguém em detrimento de outros, né? Então, não, nessa parte agora, a gente está tentando... Por isso a gente está fazendo a live aqui, né? Para tentar uniformizar e garantir isonomia no processo, dando as mesmas informações para todo mundo ao mesmo tempo, tá? Então é isso que a gente vai tentar fazer no processo até que seja selecionado o parceiro. A partir da seleção, aí sim a gente consegue interagir, orientar, porque aí vem uma outra etapa, né, que é a etapa de definir um plano de trabalho e fazer a contratação, que é uma outra etapa que não deve ser desprezada também, o prazo, a duração, isso às vezes a depender do cenário, né? Se tiver mais de um parceiro, né, um consórcio, algo do tipo,
a gente sempre dá uma engasgada ali, porque a burocracia às vezes é um pouco maior. Mas a gente também já está acostumado aqui a brigar para conseguir superar os obstáculos, tá? Mas, cara, nesse momento, infelizmente, a gente não consegue dar um suporte assim individualizado para a colocação da proposta, não. Ô Felipe, algumas pessoas estão sugerindo agendar reuniões específicas com a gente, workshops. Acho que é bom dar uma reforçada nesse ponto, tá? Que não vai ser possível. Não é possível, pessoal. A gente fez isso, inclusive, com quem já é nosso parceiro, né? Então, a gente já sinalizou para a turma que já trabalha com a gente na manufatura aditiva, que depois que a gente lançou a oportunidade no portal, a gente não comenta mais sobre a oportunidade de maneira assim específica. A gente vai sempre usar os canais como a sala colaborativa e a live aqui para dar informações de maneira geral para todos os interessados, garantindo isonomia no processo. Tá? Todo mundo está recebendo, vendo aqui o que eu estou falando, tá? Vale para todo mundo. A gente não vai fazer papos nesse momento. Até a proposta, a gente não faz papos e conversas individualizadas para melhorar a proposta de um ou de outro. Não faremos. A gente vai receber as propostas de vocês, a gente vai julgar e a gente vai selecionar uma ou duas, sei lá o que for. A gente vai selecionar. A partir da seleção e divulgação de resultado, aí a gente vai pegar o que é uma pré-proposta, vai transformar num plano de trabalho que a gente vai assinar, né? Vai considerar vocês, então, oficialmente, né, um parceiro. Aí a gente, né, mexe, detalha, tira alguma coisa, coloca outra, mas antes disso, não teremos a chance de debater com um player ou outro individualmente, tá? O Felipe, tem algumas perguntas aqui, querendo saber se a gente prioriza algum processo específico, tipo PBF, DED, WAN, e o quão abrangente a proposta precisa ser. Pessoal, isso aí vai muito no que eu comentei anteriormente, né? A gente vai precisar fazer escolhas, né? Nós aqui e vocês, tá? Hoje, do ponto de vista de materiais, de processos para fabricação de peças metálicas, a gente trabalha com PBF laser e DED laser, DED arco, né? Deposição a arco. Laser arame. Laser arame. Então, assim... E os poliméricos também. Exato. E a parte polimérica, né? FDM, SLS e SLA. É o que a gente tem trabalhado nesse momento. Vamos lá. A gente não vai direcionar. Vamos fazer escolhas. A abrangência, o quão abrangente é a sua proposta, isso vai se refletir no nosso julgamento. Fulaninho conseguiu ser abrangente com um custo compatível, palmas para o fulaninho. Agora, foi abrangente, o custo explodiu, ruim, né? Foi mais específico, mas com um custo limitado, bacana, a gente pode eventualmente combinar com um outro coleguinha que está pensando num outro processo que também foi mais contido. Então, são escolhas e decisões que vocês vão ter que tomar e a gente vai julgar, tá? A gente não está priorizando, tá? Mas a gente já deu aqui o rol de processos que são dos nossos interesses, com os quais a gente trabalha, e eles têm peculiaridades, né? Então, assim, eu tenho preferências pessoais, o Flávio tem as dele, o Danilo tem as dele aqui. O grupo, inclusive, é dividido aqui em termos de processo, né? Flávio e eu temos acompanhado mais, por exemplo, aqui o trabalho do Laprosolda, oficialmente, né? A gente acompanha todos, mas oficialmente os nossos nomes estão pendurados no Laprosolda, enquanto o Jonas e o Danilo têm acompanhado mais o trabalho de Joinville, por exemplo, né? Então, são aspectos aí para serem considerados.
Felipe, outro ponto aqui que alguém perguntou, né, mencionando que as impressoras, as máquinas de manufatura aditiva metálica são muito caras, é só para tirar essa dúvida, pessoal. A gente aqui não vai aportar verba para a pessoa adquirir infra de manufatura aditiva. A infra é para ensaios e mecanismos de dano, controle de qualidade e inspeção, certo? A questão que a gente está mencionando é aquisição de corpos de prova e peças. E aí, se o parceiro já tiver essa infra, é uma coisa. Se ele não possui, e a gente até incentiva que isso seja adquirido, até para uma forma para incentivar o mercado nacional da parte de manufatura metálica, que hoje praticamente é inexistente. Para polímero, a gente já tem um mercado, ainda com muitas empresas pequenas, empresas se envolvendo, mas existe um mercado. Mas o que prova aí o mapa da manufatura do Brasil, feito pelo Luan Saldanha, mas para metálico não. Então a gente já quer até que sinalizar, porque a gente não espera que assine hoje também com um consórcio, com um parceiro, e amanhã ele já tenha todas as peças impressas. A gente sabe que isso é um processo que vai levar seu tempo. Então, até para incentivar que empresas nacionais se mobilizem para ter isso no portfólio, ou se emparcerem com empresas lá de fora, ou que empresas lá de fora venham para o Brasil para prestar esse tipo de serviço. Porque a gente enxerga que a tecnologia manufaturativa, ela para usar todo o potencial de benefício que ela tem, ela precisa ter fabricação descentralizada. A fabricação tem que ser próxima à demanda. Então, a gente precisa trazer realmente os players para cá para o Brasil. Então, o foco não é na infra de manufatura aditiva. O foco de infra que a gente enxerga aqui é para os ensaios, mecanismos de dano, métodos de inspeção e controle de qualidade. Felipe, uma pergunta aqui, ó. Falamos do controle de qualidade, estamos falando sobre a qualidade antes, durante ou após o processo de EMEA? Qual é o critério? Tá, vamos lá, pessoal. A gente tá aqui, eu diria, eu não dei muita ênfase no antes, tá? Eu estou pensando bastante aqui em monitoramento e eu estou pensando muito aqui no final, tá? Hoje a galera cobra muito a gente. Vejam, se coloquem na nossa posição aqui. A gente tem um projeto tocado numa universidade e a gente vira para um cara que é gerente da plataforma e fala: pô, vamos fazer o teste aí, pegar uma bomba aí, um compressor, vamos colocar uma peça produzida por manufatura aditiva. Eu tenho que explicar para o cara o que é manufatura aditiva, né? Aí a gente fabrica a peça, mostra para o cara, ele, porra, legal, mas tu inspecionou esse negócio, fez... Aí ele não sabe o que é, né, geralmente, mas fez algum ensaio, galera. Então ele está pensando muito na peça pronta, tá, pessoal? Ele está pensando na capacidade que a gente tem de identificar descontinuidades, defeitos, né? Então ele está olhando muito para isso, tá? Então esse é o principal foco. Agora a gente sabe que o antes tem uma série de questões de qualidade associadas à matéria-prima, por exemplo, etc., que são relevantes, e outros itens, tá? Mas assim, sanidade das peças é o principal tópico. Mas a gente também está aberto a explorar outros itens de controle de qualidade que são relevantes para a gente, como o acabamento superficial, por exemplo, é um tema relevante, que tem impacto em mecanismos de dano, como fadiga, por exemplo. Então, estamos abertos nesse sentido, mas, obviamente, a sanidade das peças, do ponto de vista volumétrico em especial, esse é o principal norte aqui na oportunidade, tá? E a parte de monitoramento também é relevante, de processo, porque a gente não quer aqui passar horas ou dias imprimindo uma peça, chegar no final, encontrar algum defeito, não é? E a gente não poder instalar aquela peça. Então, essa parte também ela é relevante. Eu sei que isso amplia o escopo e deixa a coisa um pouco mais complexa. Muita gente já tinha dado feedback para a gente: pô, vocês estão pedindo coisas complexas, combinando os temas. Eu tenho essa consciência, mas essa provocação é necessária para que vocês tomem decisões daí e depois a gente tome decisões daqui, tá? A gente não vai conseguir fazer tudo
nessa oportunidade. Mas a gente vai fazer algo, tá? Há 3 anos atrás, quando a gente decidiu que a gente ia estabelecer um laboratório de manufatura aditiva aqui, a gente tinha um racional, né? A gente tinha um racional de que a gente queria, tinha uma preferência por ter uma empresa junto, a gente tinha um racional de que, tomar conta de maquinário metálico é mais complexo. Teve gente que veio com proposta do maquinário metálico, a gente não selecionou, a gente botou uma empresa dentro. Então, assim, sempre tem alguns racionais, né? E as propostas vão acabar ajudando a gente a guiar e decidir, tá? Mas, assim, se eu tivesse que dizer, o que eu estou mais preocupado, hoje eu estou mais preocupado com a sanidade das partes, com a minha capacidade de investigar superficialmente, volumetricamente, identificar, né, a presença de defeitos que deveriam, digamos, inviabilizar a aplicação de uma peça, tá? Esse é o ponto principal. Em relação à TRL, quais os tipos de nível de maturidade que a gente está esperando para as peças que vão ser produzidas? Tá, vamos lá. Esse ponto é importante. Não no nível de TRL em si, mas do que a gente espera em termos de movimento, tá? A gente espera, em termos de movimento, uma conexão das propostas que saia de ensaios de laboratório e leve peças até o campo e que permita ainda, lá na frente, a entrega desse aprendizado para o mercado. A gente vê valor nisso, a gente espera isso, tá? Então, assim, sendo razoavelmente claro aqui com vocês, tá? Uma proposta que seja muito bacana do ponto de vista acadêmico e laboratorial, que não contemple essa conexão versus outra que contempla, tá? Ela, na minha concepção, pelo menos, eu estou dando aqui até um viés, eu nem estou na comissão que vai julgar, tá, pessoal? Mas a minha diretriz aqui, enquanto gerente da oportunidade, para a galera que vai julgar, é de que a gente precisa de conexão com o mercado, tá? Toda a nossa trajetória de manufatura aditiva, que eu acho que tem razoável sucesso, tá? Apesar de muitos pesares e apesar da lentidão, digamos, da velocidade, que ainda não é a que a gente gostaria, por N motivos, inclusive motivos alheios à nossa vontade, fora da Petrobras, a gente o tempo inteiro fez movimentos, embora dentro do centro de pesquisas, etc., a gente sempre fez movimentos que foram, digamos assim, inéditos e pensados para esticar a corda com o mercado. Então, a gente, lá naqueles primeiros projetos de 2018, que eu mostrei ali no Linha do Tempo, só para vocês terem uma ideia, e aí a turma do Senai e de Uberlândia não me deixarão mentir, a gente pensou os projetos no primeiro momento com aquela carinha de projeto de P&D clássico. Vamos fazer corpinho de prova e tal. Aí vamos passar 4 anos fazendo corpinho de prova, lá no último ano do projeto a gente vai fazer uma peça. Cara, não demorou meses para a gente mudar esse negócio todo e falar, não, a gente tem que começar fazendo peça, tem que dar um recado claro para a galera de que a gente está entrando, botando o pé na água, mesmo que fazendo peças mais simples e menos críticas ou complexas. A gente fez flange cego e muita gente criticou, fazer um flange cego não tem nenhuma dificuldade geométrica, peça simples, etc. Sim, mas essas foram as primeiras peças metálicas produzidas aqui no Brasil e instaladas numa unidade de óleo e gás. Isso faz diferença. E não foi em 2022, foi em 2018. Faz diferença. Então, aqui, nessa oportunidade, de novo, a gente vai valorizar altos níveis de maturidade. Tá? A gente espera ver os produtos e os aprendizados sendo incorporados pelo mercado. Essa conexão é absolutamente relevante e a gente espera que as propostas contemplem, de alguma maneira, essa conexão. Tá? Ô, Felipe, algumas pessoas estão pedindo para
explorar um pouquinho mais aí a questão da participação de empresas estrangeiras, inclusive em relação a parcerias de instituições nacionais com outras estrangeiras. Cara, me ajuda aí, Danilão. Não sei que eu consigo falar sem perder muito tempo, explicar isso para a turma. É difícil. Eu acho que, assim, é possível fazer parceria com empresas ou entidades estrangeiras, sim. Porém, a gente tem limitações do regramento da ANP, que é essa verba que a gente utiliza, tem que seguir o regramento de P&D da ANP. E lá eles estabelecem algumas limitações, né? Então, por exemplo, o gasto tem que ser feito no Brasil. Parceiros nacionais podem subcontratar empresas, desde que não seja o core da pesquisa, por exemplo. Não pode subcontratar a pesquisa, ele pode subcontratar serviços que não é a finalidade primordial ali do projeto de pesquisa. O que mais que a gente pode falar? Eles podem fazer aquisições de peça, né, via parceiro estrangeiro. Isso daí não teria problema nenhum. É algo que a gente pode até ver com bons olhos, eventualmente, para poder fazer uma comparação, né, do nível de qualidade, ou como que essas peças estão sendo feitas pelos parceiros estrangeiros. Não sei se eu consegui passar uma mensagem. Eu vou, Danilo, só para complementar aqui, para a galera também estrangeira aí conseguir ter alguma visão, né? A gente tem um exemplo, nesse momento, rodando de uma parceria onde a gente trouxe um player estrangeiro para participar, que é o nosso projeto com o Cimatec, que envolve a Spare Parts 3D, que é uma empresa francesa. Tá? A gente queria muito, pessoal, contratar o serviço da Spare Parts 3D, mas é um serviço de consultoria que, como o Danilo falou, é um serviço vedado pelo regulamento da ANP. A gente não pode contratar serviços de consultoria e a gente também não pode terceirizar, subcontratar o core do projeto. Mas a gente pode contratar, sim, ou comprar serviços, digamos, que não sejam um core. Tá? Então, isso é viável. Tá? Isso é viável. No caso da parceria Cimatec Spare Parts 3D, como ela foi viabilizada, e isso permanece válido, a gente usou, o Cimatec, na verdade, fez uso de uma verba adicional ao financiamento da Petrobras, usando a Embrapi, a empresa brasileira de inovação industrial. Tá? E aí, através desse aporte adicional da Embrapi, que unidades Embrapi brasileiras, como o Laprosolda, o Senai de Joinville, o Cimatec e outros players que devem estar conectados aqui, podem fazer, a gente conseguiu uma verba adicional, extra, não sujeita ao regulamento da ANP, e conseguimos contratar a Spare Parts 3D. Então, vejam, para a participação de estrangeiros, a gente precisa lançar mão de conexões, parcerias com um player local e encontrar caminhos dentro do projeto. Há um aumento de complexidade. Então, há uma série de itens que são vedados pela ANP, por isso a gente insiste que vocês avaliem o manual e o regulamento da ANP. Ele tem versões em inglês disponíveis, tá? Porque a gente faz parcerias com outros. E é isso. Agora, se for uma proposta também maravilhosa, um negócio absurdo, usar a verba da ANP para um fim, quer dizer, conseguir algum recurso aqui, não a ANP, para fazer um escopo menor e tal, também é viável, mas assim, de modo geral, mais difícil. A gente já colocou aqui claramente lá na oportunidade que aqui o nosso interesse é usar na totalidade verba de obrigação da ANP, tá? Então, eu recomendaria
leitura atenta do regulamento, dos manuais, e conversas com potenciais parceiros brasileiros, unidades Embrapi, que possam ter interesse em se conectar com algum player estrangeiro para viabilizar uma parceria nessa oportunidade. Esse é um caminho mais óbvio e viável, eu diria. Uma outra pergunta nessa linha também é se a Petrobras está disposta a trabalhar com OEMs na impressão e testes de peças impressas por 3D. Sim. Eu até comentei durante a live aqui rapidamente, durante a minha apresentação, que um viés da oportunidade, que é a aquisição de peças, né? E depois o trabalho na sequência com o mercado, foi uma sugestão até do Vitor Hugo, tá? Colega nosso aí. E ele falou, pô, seria legal se vocês movimentassem o mercado durante até o próprio projeto. O volume de compra de peças não é grande, mas talvez já seja o suficiente para que quem está fabricando, inclusive OEMs, possam entrar no jogo e já participando com vocês. Então, assim, isso é muito legal. Se a gente tiver fabricação de corpos de prova e peças, não numa ICT, mas sim numa empresa, e que é uma OEM que trabalha para óleo e gás, seria muito legal. Tá? É um diferencial. Vai constituir pontos extras na nossa avaliação, porque aí a gente, percebam, certamente fica claro para vocês, se a gente conseguir esse tipo de arranjo, a gente está indo bem no pano de fundo da nossa discussão aqui, que é ter uma alavancagem aí, né, do cenário local. Tá? Então, sim, vemos com bons olhos esse tipo de parceria com o OEM. O ponto de atenção aqui é que, com empresas, em especial com empresas de grande porte, o jogo também não é tão simples quanto o jogo com uma ICT. O regulamento e o nosso próprio jurídico, inclusive, entra no jogo, né? E aí algumas empresas que devem estar conectadas aí já viveram isso, né? A gente vai certamente ter orientações do jurídico para discutir mais fortemente aspectos de propriedade intelectual, contrapartidas maiores, né, vindas de empresas que têm um porte razoável. Então, o regulamento ele é mais benevolente com uma ICT do que é com uma empresa, em especial se essa empresa for uma empresa de grande porte. Tá? Vou passar para um questionamento mais técnico aqui. Quais os ambientes de corrosão as peças impressas por 3D estariam sujeitas? Ambiente salino, CO2, H2S, outros? Tudo isso. Tudo isso mais um pouco. Mas eu diria que as sugestões aí estão indo no cerne, né? Se a gente tivesse que pensar que hoje o grande problema de corrosão que a gente tem nas unidades offshore, né, é problema de corrosão atmosférica, tá? Então, um problema muito forte de corrosão atmosférica que é super relevante. A gente está o tempo inteiro, né, correndo atrás aí do processo corrosivo, necessitando de reparos e revestimentos, etc., ou fazer upgrades em termos de ligas metálicas, né, e tal, por conta de corrosão atmosférica nas nossas unidades offshore, tá? Então, é isso. E meios como em presença de H2S, água salgada e CO2 são sempre relevantes. E o Flávio está me lembrando aqui combinações, né? Então, é relevante. Obviamente, há cenários específicos que a gente teria que pensar, mas aí eles são específicos. Aqui a gente está pensando sempre de maneira mais abrangente, tá? Mas, exemplos, né? Peças que trabalham dentro de equipamentos dinâmicos que estão trabalhando ali num cenário
muito específico de fluido, né? Isso existe também, mas aqui a gente está tratando e a gente vai dar ênfase, né? E preferência pelos ambientes mais constantes, frequentes e abrangentes, tá? Eu vou complementar um pouquinho, dizendo que a gente quer algo além da corrosão também. A corrosão é importante na indústria de óleo e gás, mas não é só ela não é só esse tipos de mecanismo de danos que a gente enfrenta. Nós temos também muito problema com erosão, com corrosão, erosão, desgastes, outros tipos de desgastes, né? Contato metal-metal, fadiga, isso é bem relevante para a gente, inclusive, e a gente tem percebido que é um calcanhar de Aquiles, por enquanto, da manufatura aditiva, tá? Primeiro que a gente não conhece muito bem o comportamento dele sob fadiga, e isso varia de um processo para outro, e também a gente sabe que a característica de fabricação influencia bastante na vida fadiga de algumas peças. Então, explorar um pouquinho mais esses outros mecanismos além da corrosão, eu acho que é válido, tá? E também cabe uma lição de casa aí para vocês, para pesquisarem um pouco sobre os mecanismos de danos típicos aí da indústria de óleo e gás, tá? Existem até normas API específicas para esse tema. Danilo, e só complementando, né? Acho que vale vocês avaliarem também projetos que estão rolando nesse momento, tá? Voltados para a indústria de óleo e gás, para tirarem algumas visões. Então, por exemplo, corrosão. A ADNV estava puxando, eu não sei se já começou, se foi à frente ou não, se teve a adesão necessária, mas estava puxando uma iniciativa, e aí só para vocês verem digamos assim, peso do que a gente está propondo aqui, né? Eles estão puxando lá um JAP, basicamente para olhar corrosão eu nem lembro mais qual é o meio, tá? Mas eu lembro que os materiais eram basicamente ácidos inoxidáveis duplex, superduplex. É um JAP só para olhar isso, tá, pessoal? Então, assim, o que a gente está propondo aqui é algo que não está acontecendo em qualquer esquina aí, mesmo aí fora. Não está. Há uma carência de dados, informações, testes e repertório gigantesco nesse tipo de situação. Então, não tentem também abraçar o mundo aqui, tá? A gente quer que vocês selecionem dentro do expertise de vocês aquilo que é relevante, tá? Então, cuidado com a tentativa também de abraçar o mundo, porque ainda tem muito trabalho pela frente, tá? Então, esse é um ponto importante. Outra coisa que o Flávio está me lembrando aqui é o seguinte: a gente depois que a proposta for selecionada, que o parceiro for selecionado, a gente ainda tem uma etapa de elaboração de um plano de trabalho muito mais complexo e específico. E aí a gente tem a chance de detalhar, junto com vocês, em parceria, esse é um plano feito a muitas mãos, né? Quais vão ser os materiais, os mecanismos de dano que a gente vai tratar, etc. A gente vai aprimorar, digamos, a proposta, respeitando, obviamente, o valor ali que foi aprovado, digamos, tá? Então, não dá também para a gente selecionar uma proposta de X milhões e depois usar 2X. Não, a gente vai usar X, mas a gente tem a chance de aprimorar o escopo do trabalho, estabelecendo um plano mais detalhado, tá? Uma pergunta importante aqui, se essa oportunidade ela pode gerar mais de uma contratação, e se houver essa necessidade a possibilidade de mais de uma contratação, se o escopo pode ser dividido entre as contratações, por exemplo, uma para metal, outra para polímeros. Tá, vamos lá. A gente pensou, pessoal, então eu vou colocar aqui a visão original. Originalmente, a visão era
de não fazer várias contratações, tá avisando de fazer uma contratação única, com a possibilidade, né, se a proposta vencedora tiver algum viés de infra, que a gente separasse. Tem a regra da NP aí de projeto de infra e projeto de P&D, a gente só faria um projeto de infra e um de P&D. Tá? Esse é o entendimento também da regra aí da NP, que tem que separar, né, os projetos de infra e daquele da pesquisa propriamente dita. Mas a gente pensou, a princípio, em fazer uma contratação única. Tá? Só mudaríamos de ideia se a gente realmente tiver o interesse despertado por alguma muito boa proposta que eventualmente aparecesse por aí, que viesse com esse viés, tá? Separado, mais focado e tal. Mas, a princípio, a gente pensou numa proposta única, e é por isso que a gente sugeriu e incentivou parcerias que pudessem tornar a coisa mais abrangente. Tá? Acabar de mais uma contratação, qual vai ser o prazo? Teve uma pergunta sobre se existe interesse nosso em desenvolvimento de ligas especiais, ligas mais de alto desempenho e mais específicas. E uma outra também, se existe interesse da nossa parte fazer substituição, estudar a substituição de materiais metálicos por poliméricos, tá? A gente já fez alguma resposta textual ali, mas se você quiser explorar um pouquinho isso também. Tá, vamos lá. Bom, pessoal, aqui a gente está querendo acelerar a adoção da manufatura aditiva, reduzindo gaps, etc. Então, abrangência e foco naquilo que tem maior volume, né, é importante. Então, assim, desenvolver ligas especiais para aplicações muito restritas, complexas e tal, para essa oportunidade, com esse viés que a gente está aqui, eu acho que faz pouco sentido. Porque a gente está querendo ampliar o uso aí, né, a possibilidade de uso, de aplicação da manufatura aditiva. Então, aqui a gente, obviamente, vai dar preferências para aspectos mais abrangentes, tá, pessoal? Então, acho que nessa oportunidade aqui não faz muito sentido. Sobre a outra pergunta sobre substituição de materiais, etc. Sim, a gente tem interesse, né? A gente tem interesse nisso, e a gente já está tratando isso numa outra OP, tá? Que na verdade já deixou de ser OP, já virou projeto. A gente tem um trabalho em andamento. O Danilo, inclusive, é o líder desse projeto aí, que está com esse viés, né, de tentar, por exemplo, substituir algumas aplicações onde a gente está usando materiais metálicos por poliméricos, tá? Tentando reduzir peso aí, minimizar problemas de corrosão, etc. Tá? Então a gente já tem uma iniciativa em curso para isso. Obviamente ela não vai resolver todos os problemas, né? Mas para essa oportunidade aqui, esses dois assuntos não são, eu diria, tão relevantes, porque eles não são tão abrangentes e não impactam a questão da adoção aí no nível que a gente está pensando. Tá? Então, pessoal, ajudando aí a reforçar aí o que a gente falou até agora, né? Além do próprio escopo que é o projeto, a gente enxerga como diferencial, né? A questão da movimentação do mercado nacional na parte dos corpos de prova e aquisição de peças em diferentes tecnologias, que a gente já mencionou, e também em relação ao resultado do projeto, a disseminação do conhecimento da parte de métodos de inspeção, procedimentos de inspeção, que possam permitir que o mercado, somente da área de inspeção de ensaios,
possa ser dotado desse conhecimento para prestar esse serviço futuramente. Então, assim, a gente enxerga que nessas duas pontas, a interação aí com o mercado, e até foi o ponto que o Felipe mencionou, se o projeto tiver um bom trabalho acadêmico, mas não estiver olhando para esses dois diferenciais, ele pode acabar não tendo uma boa colocação. Porque a gente enxerga que tem que ter essa integração de ciência e tecnologia com o mercado. Então, numa ponta, na parte de aquisição de corpos de provas e peças, e na outra, de disseminação do conhecimento para as áreas de mercado que atuam em inspeção e ensaios não destrutivos. Tem uma, na verdade não é uma pergunta, é uma réplica do Eurico aqui em relação ao controle de qualidade, né? Ele fala o seguinte, que na visão dele, o controle de qualidade ele é importante em todas as fases, né? No antes, durante e depois. E ele até cita a questão da normatização. Eu vou responder essa daqui, tentando seguir uma linha de raciocínio. Eu concordo com você, Eurico, e isso tem toda a razão. A controle de qualidade ele é necessário em todas as fases da fabricação, tanto que quando a gente faz o plano de inspeção e testes, a gente divide esse plano de inspeção nessas três fases mesmo, né? No antes, durante e depois da fabricação. Que, assim, a gente entende que, hoje em dia, a normatização que já existe, ela já está bem focada no antes e no durante, tá? O que a gente está sentindo falta de respaldo aqui técnico para o nosso trabalho é no depois. Por exemplo, como que nós vamos inspecionar essas peças aí? Em termos de tecnologias mesmo, né? Que tecnologias estão disponíveis que a gente pode aplicar para fazer a avaliação de uma peça já fabricada, eventualmente também usando técnicas de inspeção durante a fabricação. Por exemplo, monitoração de parâmetros de processo, para ver se ele ficou dentro de um envelope ideal, verificação por imagem, camada por camada, ou análise térmica da poça de fusão, enfim, existem várias técnicas aí que são usadas para acompanhar a fabricação, de certa forma, inspecionando a peça, né? Informação. Mas, assim, o antes e o durante, a gente pensa que já o mercado já conseguiu endereçar bem esse gap, tá? Agora, o depois e um pouco também do durante é que a gente vê mais oportunidade aí para desenvolvimento. Eu espero ter respondido a pergunta agora. Dá um alô aí se ficou ainda dúvida. Não, cara, complementaria, tá? Eu concordo com o Eurico também, tá? Mas tô alinhado com a tua explanação aí, tá, Danilo? A gente aqui, obviamente, tem restrições de tempo e de recursos, e a gente vai precisar focar naquilo que hoje é mais gargalo. Hoje, o maior gargalo, eu acho, que é dar respostas claras, contundentes, para um potencial usuário aqui, de que aquela peça que a gente está entregando para ele, ou que um prestador de serviço vai entregar para ele, está isenta de defeitos, ou está com defeitos que passaram um determinado critério de aceitação que nem existe ainda, por exemplo, que a gente está provocando aí para serem debatidos, tá? Então, é uma questão mais de foco do que de discussão de importância, tá, Eurico? Eu concordo que é o todo, eventualmente uma largada ruim, né, vai gerar uma peça ruim lá na frente, mas se a gente for capaz de identificar essa peça ruim lá na frente, isso já deixa e traz um certo conforto para o usuário. É melhor do que um cenário onde eu não consigo fazer uma avaliação volumétrica da peça, e aí eu eventualmente não consigo instalá-la porque o dono da unidade não se sente confortável, né? Então, aqui a gente está tentando eliminar essa dificuldade, tá? Essa é a principal, talvez. Tá? Eu vou usar um exemplo aqui, né? Que a gente tem condições de avaliar a matéria-prima
através de comportamento reológico do pó, por exemplo, a alimentabilidade de arame, para o caso do WAN, a gente pode avaliar filamento, no caso polimérico, mas, por exemplo, quando a gente vai fazer uma análise de ensaios não destrutivos de uma peça já fabricada, a gente tem disponível hoje aqueles entes que são muito otimizados para soldagem, por exemplo. Então, o ultrassom, ele parte do princípio que você vai ter um metal base ali do lado e é onde você vai fazer a varredura e conseguir acessar ali o feixe sônico na parte soldada. No caso de uma peça feita por manufatura aditiva, a peça inteira ela foi fabricada, não existe, digamos assim, metal base, exceto aqueles casos que você faz um reparo, por exemplo, ou uma adição de uma característica numa peça já existente. Você não vai ter uma geometria tão amigável como é o caso de uma tubulação ou uma estrutura treliçada, por exemplo. Você vai ter uma geometria totalmente inapropriada para você fazer uma varredura por ultrassom, para você fazer um acoplamento sônico ali. A gente tem às vezes, uma visão de que um tomógrafo vai resolver todos os problemas. A gente sabe que não, que ele resolve uma parte dos problemas, né? Quando a gente começa a falar de espessuras ali a partir de 10 milímetros por um aço carbono, o tomógrafo já começa a não dar uma resposta muito boa. E daí a gente pode partir, por exemplo, para radiografia convencional. Só que em radiografia convencional, a gente não tem critérios ou normas ainda estabelecidas para manufatura aditiva. A gente vai usar, às vezes, normas, adaptar normas de forjado, normas de fundido, normas de soldagem, e tentar interpretar ou laudar uma peça de manufatura aditiva. Entendeu? É muito mais esse gap que a gente está tentando endereçar aqui, tá? É isso. Galera, Danilo, eu não sei como é que tá aí, cara, o fluxo de perguntas, mas eu tô bem apertado de horário aqui, cara. Não, a gente já cobriu, eu acho que todas as perguntas, eu acho que eu fui marcando aqui as que a gente já foi respondendo. Podemos fazer uma mensagem final aí, eu acho, tá? Não Tá. tem mais perguntas novas aqui. Não, beleza. Então, pessoal, assim, obrigado aí de novo, né, por estarem com a gente aqui, pelo interesse na oportunidade. Eu espero que a gente tenha endereçado algumas visões, mas sei que também, para alguns, a gente deve ter complicado um pouco com as provocações que a gente deixou, o que é bom, porque aí certamente todo mundo vai quebrar a cabeça e tentar encontrar o melhor caminho para apresentar para a gente. Fiquem certos que a gente vai fazer análises super criteriosas aqui, a gente está ansioso para receber as propostas de vocês. A sala colaborativa segue aberta lá para debates adicionais, então alguma coisa que eventualmente ainda permanece obscura, vocês podem tentar colocar lá para o Flávio responder. Não significa também que a gente vai dar respostas claras e dar direções para vocês, né? A gente já indicou aqui que a gente não quer dar gabarito, a gente quer receber respostas e propostas, né? E analisar. Então, mas se alguma coisa ainda está obscura, usem a sala e a gente vai estar recebendo as propostas até o dia 1º, né, Flávio? Até o dia 1º de setembro. Não deixem para a última hora, vira e mexe na última OP, o último dia, dá algum problema no sistema, algum problema de login, vocês não vão ter tempo de resolver. Então, não deixem para o último dia, uma sugestão importante. Mas é isso, até o dia 1º a gente está aguardando aí as propostas, depois a gente começa um trabalho interno de avaliação. Então, a gente não está abrindo aqui os critérios, mas a turma já trabalhou numa lista de critérios, tem uma planilha gigante aqui, onde a turma vai dar notas para vocês. Eu não sou da comissão, eu sou o gerente aprovador, mas o Flávio também não é da comissão. Tem outros colegas que estão na comissão, vão fazer o julgamento. Obviamente, a gente vai debater
e avançar. O critério não é o tamanho do investimento, tá? Então é uma análise de custo-benefício, não significa que a mais barata levará, é uma análise que vai tentar premiar a melhor proposta diante dos critérios que a gente está colocando e algumas das sugestões e direcionadores que a gente passou aqui. Então, não é o mais barato, não se preocupem em minimizar o preço para levar, tá? A gente não vai entrar lá e selecionar a mais barata, isso não acontecerá. Talvez também não seja a mais cara. O nosso objetivo aqui, obviamente, é maximizar o retorno, então a gente vai tentar encontrar aquela que traga os maiores benefícios com o menor custo, o custo mais adequado, tá? Reitero aí a importância de olharem para si, para os expertises, né, infraestrutura, experiências que vocês têm, mas olhar também para o lado e eventualmente encontrar algum bom parceiro para entrar no jogo, tá? Pode fazer a diferença, mas também não é obrigatório, tá? Também não é obrigatório. Enfim, é isso, avaliem. E aí fica a mensagem final, né? Se você está inserido aí no mundo da inovação, certamente há espaço para você no Conexões. A gente tem outras diversas oportunidades lá, para além da manufatura aditiva, então estejam atentos aí às oportunidades que a Petrobras está divulgando lá no portal Conexões para a Inovação, tá? Acho que é isso, tá, pessoal? Vou me despedindo aqui de vocês, agradecendo aí a participação de novo, agradecendo os meus colegas aí, Danilo, Jonas, Newton e o Flávio aqui também, tá bom? A gente se esbarra por aí em discussões de manufatura aditiva e tomara que a gente consiga, em parceria com vocês, aí, alavancar o ecossistema brasileiro. Beleza? O Flávio está me lembrando aqui, na sexta-feira vai ter uma sessão no Conaend, né? E eu vou estar lá, o pessoal do Cimatec, L'Oréal também, enfim, não sei quem mais vai estar, mas eu sei que vai ter uma turma boa lá apresentando alguma coisa. Eu vou dar um grande repeteco do que eu falei aqui para vocês, eu vou falar lá de novo, porque o objetivo é divulgar a oportunidade para o público que estiver lá também, a galera que é associada aí da Bend, para participar também com a gente, tá? Então, é isso. Obrigado mais uma vez aí pela participação, a gente se esbarra por aí. Valeu, abração.